de volta no segundo bloco do programa Super Mais e o nosso assunto hoje super interessante: educação, cultura e lazer. Eu estou falando de intercâmbio e eu estou falando aqui da cultura inglesa com a diretora de operações, Fátima Lima. Fátima, então a gente já falou sobre os locais que a pessoa pode ir, as idades e tal, e a gente está falando especificamente sobre as acomodações, que aí nós temos 3 opções, a pessoa escolhe que opção é essa. Feita essa escolha, vamos falar assim o que eu acho mais interessante. Claro que cada um tem um gosto, cada um vai optar por uma determinada acomodação, mas eu particularmente vejo a acomodação em casa de família muito mais atrativa, não só pelo fato dela ser um pouco mais em conta, né, para quem quer viajar, isso é excelente, mas também pelo fato do estudante estar vivenciando o dia a dia com a família, ele vai conversar com aquela família, ele vai tomar o café da manhã com aquela família, ele vai jantar com aquela família, porque o almoço é feito fora da casa, né? O dia a dia, essa questão de tomar banho, o horário, né, ele vai se integrar àquela família. Então eu acho que o ganho, não só pela língua, né, que ele tem que falar com alguém que não fala o português, né, o tempo inteiro, mas também a questão cultural, né, porque é um choque cultural pra gente tomar um banho só por dia, né? Chegar lá, eu quero tomar o segundo, não é a cultura deles, né? O que o pessoal procura mais? Olha, sem dúvida, a questão da família. A acomodação em casa de família, ela é normalmente o líder. Os pais gostam disso. Eventualmente você tem um pai ou outro que prefere que o filho fique numa residência estudantil ou até num hotel, mas normalmente a preferência é essa. As pessoas observam que realmente existe um ganho. Essa coisa da própria negociação, a comunicação, a bagagem que você traz, em termos, o salto linguístico, ele é muito maior. Porque o tempo que, se você não fica numa residência de família, numa casa de família, o que acontece é que você vai ficar mais com os seus amigos. E aí vai falar mais o português. E aí vai falar, talvez não fale tanto, ele não vai falar tanto, mas assim, o tipo de vocabulário que você vai usar é um vocabulário que você já estava usando. Dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. Então você vai ter a oportunidade de usar o inglês que você já sabe num contexto diferente, num contexto de família. Isso vai ser muito difícil você conseguir replicar em qualquer outra situação. Você só consegue replicar isso numa situação como essa. Com certeza, com certeza. E aí, o aluno estando na casa de família, né? Vamos falar de Londres, assim, né? Um exemplo. O aluno vai para Londres, ele vai ficar na casa de família. Como é que vai ser esse dia a dia com a escola? Porque aí ele já vai matriculado para uma escola, não é isso? E o que ele faz após esse período? Normalmente ele chega no domingo. Normalmente chega no domingo à tarde, no domingo à noite. Quando eles chegam no aeroporto, eles são entregues em cada residência e o professor vai deixando cada um, bate na porta, entrega esse aluno para o seu host family, né? Para a família. E no dia seguinte ele já sabe como chegar na escola. Normalmente a casa é muito próxima à escola e ele vai normalmente andando, ou geralmente andando, ou às vezes ele tem que pegar algum ônibus, mas é alguma coisa muito fácil. Então já começa no primeiro dia ele conhecendo a família e no dia seguinte ele já tem um horário para acordar e ele tem um horário para chegar na escola. Então ele já tem o compromisso do horário de levantar, calcular quanto tempo ele leva para se arrumar, para chegar na escola, pegar um transporte ou ir andando até lá e onde o professor vai estar esperando por ele. No primeiro dia, normalmente, ele faz um teste de nivelamento para a gente saber qual é o nível de inglês desse aluno e aí ele é encaminhado para a sua turma adequada. Ao final da manhã, ele vai para algum tipo de atividade, que seja visitar um museu, ele vai ter, às vezes são atividades até dentro da própria escola, como uma festa dentro da escola, mas ele vai ter uma outra atividade que não é dentro da sala de aula e depois no final do dia, ele retorna à casa. E aí, nesse horário, ele já combinou que ele tem o horário do jantar, então ele não pode chegar depois desse horário, ele tem que chegar no horário do jantar e jantar com a família. E aí tem toda uma regra, não se repete comida. A comida é um prato normalmente feito e a gente costuma sempre alertar os pais. É importante, o nosso papel de dizer para o pai exatamente o que acontece nesse dia a dia, para ele entender, não, isso
é bacana para o meu filho ou não? Não quero essa experiência para o meu filho. Então ele não pode repetir, ele tem um prato já pronto que ele come e depois então ele vai e aí ele pode, ele conversa com a família, depois disso ele sobe para o quarto e aí algumas casas, a maioria das casas hoje em dia oferecem um Wi-Fi e aí a possibilidade que tem de ligar para o Brasil, falar com a família, mandar e-mail, postar foto no Facebook, aí vem todas aquelas coisas que a gente não tem como tirar desses alunos hoje em dia, né? Quer dizer, é o dia a dia que ele tem normalmente no Brasil de ir para a escola, né? De fazer uma atividade e estar com a sua própria família, assistir uma TV, enfim, né? Conversar, jantar. É o dia a dia que ele tem no Brasil, porém em outro país e com esse ganho linguístico e principalmente cultural, né? Porque nessas viagens você tem aí passeios culturais, né? Então você vai unir aí o turismo com a educação, né? Com o lazer. Quer dizer, é um pacotão assim. É um pacotão. É um pacotão, né? Inclusive, Nina, no nosso programa o que a gente faz é oferecer ao final, a duração, nesse caso dos adolescentes, a gente oferece de 2 a 3 semanas dentro desse programa de curso de inglês. E a gente oferece uma última semana, que é a possibilidade que o aluno tem de sair num ônibus privativo, aquele grupo de adolescentes, mais os professores e um guia que também fala inglês. E aí eles saem pela Europa. Então eles saem de Londres, atravessam o Canal da Mancha, chegam na França e aí eles percorrem França, Holanda e Bélgica, tendo um dia na Disney, na Euro Disney também. Então, o que acontece nessa experiência? Você vai conhecer a Inglaterra, você já conheceu a Inglaterra e agora você vai dar uma esticadinha pela Europa, passando por 3 países. Morou um pouquinho na Inglaterra e dá uma esticadinha. Dá uma esticadinha, vai ali, atravessa o Canal da Mancha, vê um pouco da França, um pouco da Bélgica, um pouco da Holanda, e aí você pratica de novo, você continua. Apesar de a gente não estar em países de língua inglesa, o que ocorre é que você vai se comunicar em inglês. Né? Normalmente o grupo, esse é o objetivo. Então ele continua experimentando e usando aquilo que ele acabou de aprender em outras situações. Então é muito bacana, eu recomendo muitíssimo esse programa. E as crianças voltam chorando depois porque morrem de saudade de tudo, morrem de saudade da família, morrem de saudade dos colegas, morrem de saudade da viagem em si, que é uma e com uma certeza experiência do feijão, fantástica. né? Porque brasileiro sente falta do feijão. Da farofa, do feijão da farofa. O feijão lá não é muito legal, né? E aí você tem outros tipos de intercâmbio também, né? Para o Canadá? Sim, Canadá. A gente, na verdade, Nina, para o adulto, a gente já tem um leque de possibilidades. Para as crianças não, porque aí vai acompanhado e eu tenho Estados Unidos e Inglaterra. Já está tudo montado. A não ser que você me diga, olha, eu tenho 5 crianças, 5 adolescentes que querem ir para o Canadá. A gente vai te atender. A gente vai designar um professor e a gente vai montar uma escola para você. O mesmo programa que a gente consegue montar em qualquer lugar do mundo. Tá? O adulto é mais ou menos isso. No caso do adulto, a gente consegue também... aí o adulto fica a critério dele. Né? Se for um grupo, não. O grupo a gente sempre leva ou para Nova York ou para Londres. Mas se for um adulto que tem o interesse de expandir o seu conhecimento de inglês e ainda assim mais algum outro interesse profissional, de fazer um curso na sua área para valorizar o seu currículo, aí a gente oferece Canadá, África do Sul, Irlanda, Escócia, e aí tem uma série de opções. E aí, além no dos Estados Unidos e da caso, Inglaterra. Quais seriam essas áreas mais especificamente? Olha, na verdade a gente vai buscar o que for do interesse do viajante. Só para você ter uma ideia, hoje o que a gente encontra, o que normalmente as pessoas nos procuram, a maior demanda está na área de negócios, de business, né? O aluno vai... até porque normalmente é uma pessoa que já está trabalhando, ela já tem uma carreira profissional e ela entende que para ela poder dar um salto na carreira, ela precisa ter um nível de inglês melhor, e aí ele pega e fala assim, então vou aproveitar e vou fazer um curso focado em business. E entender um outro mercado também, entender um outro né? mercado. Isso valoriza muito o passe desse profissional, isso valoriza muito o currículo dele, então hoje a gente encontra assim, muitas pessoas interessadas nisso. E aí a gente vai buscar o que interessar para ele. Então tem marketing também, que é uma coisa que as pessoas buscam muito, área de artes, músicos às vezes, gente de teatro, fotografia, muito comum. A gente encontra até direito, tem gente interessada, né? Direito internacional, que às vezes também nos procura. Mas eu te diria assim que a grande maioria tem um foco em negócios e marketing. Essa é a área que tem maior demanda hoje em dia. Bem bacana, né? Você falou sobre currículo, né? O ganho também nesse currículo, desse profissional.
as crianças e os adolescentes, né, pré-adolescentes, que fazem essa experiência no intercâmbio, elas voltam certificadas? Como é que funciona isso? Ela recebe um certificado da escola, né? Normalmente no último dia tem uma cerimônia na escola onde eles recebem um certificado, tipo uma formatura, o que é muito bacana. Então todos eles têm um certificado de uma escola inglesa, uma escola americana. Isso agrega e obviamente isso vai contar no currículo deles. Com certeza. E é muito interessante essa experiência, você poder dar isso para o seu filho, né? Aos 16, aos 17, aos 18 anos, você der não só a possibilidade de uma experiência muito diferente, que é aquilo que a gente falou, não tem como a gente replicar isso aqui no Brasil, não tem. Absolutamente não tem como a gente replicar isso. A gente até tenta fazer algumas coisas na sala de aula, mas a gente não consegue replicar. Então você não só agrega para o seu filho, você traz essa experiência de vida que ele vai levar para o resto da vida dele, também um carimbo no seu currículo, né? Uma chancela que você traz, seja de uma escola americana, seja de uma escola inglesa. Isso daí quando você, e a gente lá na Cultura vive fazendo análise de currículo, é você já traçar o perfil dessa pessoa, né? Desde cedo. Então, quem é essa pessoa? Ela, olha, aos 18 anos ela teve na Inglaterra, ela fez um curso. Logo depois ela também fez mais um curso de extensão. Então você vai analisando todo o currículo dessa pessoa e você consegue, de cara, só olhando para o currículo, você já consegue traçar um pouco do perfil daquela pessoa. O que hoje em dia é super importante, né? Porque o mercado está cada vez mais exigindo do profissional, né? E quanto melhor ele for preparado, né? Quanto melhor ele estiver posicionado nesse mercado, com certeza a carreira dele vai deslanchar. Né? Vai deslanchar, não tem dúvida disso. Com certeza. E aí, essa questão também de você estudar fora, você ter uma certificação, né? Você aproveitar que você está estudando e você passear também, porque você vai conhecer outras coisas, né? A gente estava até conversando aqui, gente, isso não é uma despesa extra, né? É óbvio que você vai tirar um dinheirinho a mais do bolso, mas assim, a gente costuma dizer que é um investimento super válido para o resto da vida. Para o resto da vida. É um investimento mesmo, né? É um investimento de vida, e aí eu acho que por uma questão pessoal, né? Mas uma questão também profissional. É o fato de você poder enxergar o perfil e você poder depois comunicar e passar tudo que você aprendeu e viu numa conversa. Tem tanta coisa que você conta das memórias, das recordações que você teve, do que você vivenciou lá. E então você volta, de fato, eu sempre digo que as pessoas acabam voltando com uma bagagem muito mais pesada, além das compras, né? Esquece as compras, tira as compras, coloca numa outra mala e pesa de novo, né? Você vai trazer uma bagagem muito mais pesada do que a que você saiu daqui. Isso daí não tem preço. É difícil você até mensurar esse investimento, o retorno desse investimento, né? Porque você vê esse retorno ao longo da tua vida. Não é, às vezes ele não é imediato, pode até ser imediato. A gente vê casos de alguém que teve uma certificação, que trouxe e conseguiu a promoção que estava esperando, ou o emprego que sonhava, mas às vezes ele não acontece tão de imediato. E você vai vendo isso ao longo da sua vida, em vários momentos, esse investimento que você fez, o retorno que ele trouxe. Muito bacana. Então tá aí, um super investimento. Ó, nosso tempo, conversa boa é assim, gente, o tempo passa voando, né? Eu vou para um pequeno e breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar assim mais específico sobre como você fazer esse intercâmbio, né? A gente vai falar dos pacotes, forma de pagamento e etc. Não sai daí, é rapidinho. Imagine viajar para um país que você sempre quis conhecer. Imagine combinar numa só viagem conhecimento e diversão. Parece sonho, né? Com o Cult Trip, o programa de viagens da cultura inglesa, isso é possível. Coloque na mala o seu inglês, aperte os cintos e embarque nessa. Você terá a chance de usar tudo o que aprendeu em sala de aula em situações da vida real. Nossos programas de viagem foram criados pensando especialmente na trajetória de aprendizado de cada aluno. É a sua oportunidade de viver momentos inesquecíveis em um país estrangeiro, aprimorar o seu inglês, conhecer uma nova cultura, se divertir muito e viver como um cidadão local. Você vai enriquecer o seu currículo e a sua vida. Com o inglês da cultura inglesa, você vai vivenciar a língua no dia a dia de um outro país e voltar com uma bagagem cultural fantástica. The best part of my experience was making friends. Was the best part for you? Yes.
school was great. O Cult Trip oferece programas em grupo para adolescentes ou individuais para adultos. Nos programas em grupo para estudantes de 12 a 17 anos, todos contam com o acompanhamento de um professor da cultura durante toda a viagem. I've been the luckiest group leader ever because they're the nicest and kindest kids you can imagine. Sometimes they're naughty, but it's okay. That's natural, right? And I love all of them. It's going to be so hard when we finish. Isso é mais segurança para os alunos e tranquilidade total para os pais. Todos os programas foram cuidadosamente selecionados pela cultura inglesa, pela qualidade das propostas acadêmicas, atividades e reputação das escolas. Os alunos contam com atividades sociais, culturais e esportivas, excursões nos fins de semana, traslados de chegada e saída, seguro viagem, centro multimídia com acesso à internet e um exclusivo certificado de participação. E ainda tem mais! O Cult Trip tem uma surpresa para quem quer esticar a diversão. O Cult Fun. São mais 7 dias viajando pela Europa só para relaxar. Você vai sair de Londres e conhecer Paris, Amsterdã, entre outras cidades. Vai curtir toda a diversidade europeia, fazer amigos e descobrir um mundo de entretenimento e cultura. E ainda vai aproveitar todas as atrações da Euro Disney. O Cult Fun é exclusivo para programas em grupo e você também conta com o acompanhamento de um professor da cultura e de um guia turístico durante toda a viagem. É a maneira perfeita de encerrar a sua temporada no Cult Trip. O que você está esperando? O Cult Trip tem programas para a Inglaterra, Estados Unidos e outros países. Embarque nessa experiência única e volte com a mala cheia de histórias para contar. Yeah, Liverpool. We love Liverpool because it's a small city that has whatever we want to do, we have here. It's in small groups. We're so close. We have a connection. It's only 2 weeks, but it feels like so many years, so many decades. E se você não é aluno da cultura, também pode viajar com a gente. Para saber mais sobre o Cult Trip, acesse www.culturainglesa.net/intercâmbio ou ligue para 0800 28 28 746. Não perca tempo, venha ganhar o mundo com o inglês da cultura inglesa.